bloco de integração política e econômica composto por Rússia, Belarus e Cazaquistão. Tem como fundamento principal a união aduaneira entre esses três países, estabelecendo a livre circulação de serviços, produtos e pessoas. O mais novo bloco econômico entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. A CEI é uma organização supranacional que reúne com regras pouco definidas as repúblicas da extinta União Soviética, com exceção da Estônia, da Lituânia e da Letônia. A criação da Lei Comunidade de Estados Independentes foi importante para a descentralização do poder na região, além de colaborar para a consolidação da democracia nas ex-repúblicas soviéticas. A Rússia. Entre o século XIV e o ano de 1917, a Rússia empreendeu um processo de expansão territorial que resultou na formação do Império Russo, o país de maior extensão do mundo. Seu fim foi marcado pelo advento da primeira revolução socialista da história em 1917, que deu origem a partir de 1922. A União Soviética, que existiu em 1991. Em 1945, a União Soviética era formada por 15 repúblicas, que abrangiam uma área superior de 22,5 milhões de quilômetros quadrados. Os sinais evidentes de sua estagnação e de decadência começaram a aparecer no final dos anos de 1970. A partir de 1985 iniciaram-se as reformas batizadas de glasnost, transparência ou abertura política, e perestroika, reestruturação econômica, propostas pelo então secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev. Ao assumir o governo soviético, Mikhail Gorbachev começou a agir em direção a uma reforma que conduziria ao final da Guerra Fria. Suas ações acabaram com o poderio do Partido Comunista no país, levando ao fim da União Soviética. Outros países socialistas também se rebelaram ao mesmo tempo, e o fracasso da ideologia comunista e socialista levando ao fim da ápice com a queda do Muro de Berlim em 1989. Federação Russa. Modernização ou estagnação? Em 2012, o líder Vladimir Putin retornou à presidência da Federação Russa, ex-membro do Serviço Secreto Soviético e primeiro-ministro durante a primeira década deste século. A volta de Putin tem suscitado a desconfianças quanto ao modelo de política interna e externa, pois ele, em geral, é comparado às antigas lideranças soviéticas, tendo uma postura de fortalecimento militar hegemônico do país, mesmo que isso venha acompanhado por estabilidade econômica. Recursos minerais e parque industrial. O Estado russo sempre esteve entre os grandes produtores mundiais de minérios, ferro, níquel, ouro e diamantes, e combustíveis como petróleo, carvão e gás natural. O petróleo e o carvão destacam-se pelo volume de produção e possuem importância como matriz energética. Entre as repúblicas que compunham a União Soviética, a Rússia era a que possuía a maior parte dos recursos minerais e a que tinha em seu território a parcela mais significativa do parque industrial. As principais bacias petrolíferas da Rússia estão na Sibéria Ocidental e na região de Segundo Baku, nas proximidades dos rios Volga e Ural, mas a exploração dessa riqueza também no Oriente Extremo dos países e mais recentemente ao norte, nas regiões próximas ao Círculo Polar Ártico.
O crescimento da demanda por petróleo e gás no Oriente também determinou a criação de infraestrutura de transporte de combustíveis das bacias produtoras nessa região, a países como a China e Coreia do Sul. Embora bastante sucateado e decadente, o setor industrial da Rússia possui ainda certa expressão no contexto mundial. Essas regiões de industrialização tradicional estão localizadas na parte oeste dos Urais. As demais áreas de concentração industriais são conhecidas como novas regiões, por terem nascido e consolidado no período soviético. Elas se localizam no Planalto dos Montes Urais, na Sibéria, e no Extremo Oriente, onde se constituíram complexos integrados às fontes de energia e de matérias-primas, e dominados pela indústria pesada. Quase todas essas novas regiões estão no trajeto das principais ferrovias, especialmente a Transiberiana. Em 2014, os países foram o maior exportador mundial de gás natural, o segundo de petróleo e o quinto na exportação mundial de aço e alumínio. Apesar dessa posição confortável, a Rússia encontra-se profundamente dependente das exportações, tornando-se vulneráveis às oscilações dos mercados mundiais. Desde 2007, o governo tem empenhado esforços em desenvolver programas de incremento a setores da tecnologia de ponta, com vistas a romper com essas dependências externas, sem contudo apresentar resultados expressivos. Um novo oleoduto expressa o projeto de dominação de Washington. Nos anos 90, para justificar a penetração da bacia do Cáspio, os Estados Unidos começaram a superestimar as reservas de hidrocarbonetos que a bacia continha. Falava em 243 bilhões de barris de petróleo, só perdia para a Arábia Saudita. Hoje estima-se para tais reservas contém apenas 50 bilhões de barris de petróleo e 9,1 trilhões de metros cúbicos de gás, ou seja, 4 a 5% das reservas mundiais. Os Estados Unidos só ousaram blefar porque queriam o gasoduto estratégico conhecido como BTC, e a qualquer preço. Eles fizeram de tudo, por isso tratava-se de prevenir a extensão da influência russa, de torná-la mais difícil. Desde 2002, esse jogo de influência se intensifica, em favor da guerra contra o terrorismo, travado no Afeganistão desde os atentados de 11 de setembro. Os militares norte-americanos metem os pés na ex-URSS, com a bênção de uma Rússia enfraquecida. Washington instala bases militares no Cazaquistão e no Uzbequistão, prometendo reparti-las assim que a gangrena islâmica estivesse erradicada. Bush utilizou esse engajamento militar maciço na Ásia Central para selar a vitória da Guerra Fria contra a Rússia, conter a influência da China e manter o cerco em torno do Irã, calculou o antigo correspondente da guerra Lutz Klevner. Washington também desempenhou um papel determinante nas revoluções coloridas da Geórgia em 2003, Ucrânia em 2004 e Quirguistão em 2005, todas grandes derrotas para Moscou, completamente perdidos, com frequentes inversões de poder no local. Alguns autocratas da região viraram as costas para os Estados Unidos e se aproximaram da Rússia ou da China. A grande disputa pela Ásia Central. Sem alarde, Estados Unidos, Rússia, União Europeia e China travam uma intrigada batalha pela região em torno do Mar Cáspio. Rica em petróleo e gás, marcada por regimes instáveis e disputas religiosas, ela pode ser o centro de grandes conflitos do século XXI. A disputa durou um século e acabou em 1907, quando Londres e São Petersburgo entenderam-se sobre a divisão de suas zonas de influência com a criação de um Estado amortecedor entre eles, o Afeganistão. O acordo valeu até 1901. Hoje, embora tenham mudado os métodos e as ideias em nome das quais as potências agiam, o objetivo continua o mesmo:
Trata-se de colonizar de um modo ou de outro a Ásia Central, a fim de neutralizarem-se uns aos outros. O gás e o petróleo são certamente cobiçados por si próprios, mas também funcionam como um modo de influenciar, explicou Murat Beg Imanaliev, antigo diplomata do Quirguistão, que é uma antiga república soviética, hoje país independente. Desde a queda da União Soviética, os novos estados independentes veem no petróleo um meio de alimentar o orçamento e reforçar sua independência em relação a Moscou. No final dos anos 90, a empresa norte-americana Chevron esteve de olho na bacia petrolífera de T15, uma das maiores do mundo, situada no oeste do Cazaquistão. Em 1993, passou a controlar 50% de suas reservas. Do outro lado do Cáspio, o presidente do Azerbaijão, Heydar Aliyev, assinou em 1994 o contrato do século com empresas petrolíferas estrangeiras para a exploração do campo Guneshli Shirag Azeri. A Rússia enfureceu-se. O petróleo do Cáspio estava lhe escapando. Moscou esperava que a convivência com Aliyev fosse melhor do que com seu antecessor, o nacionalista anti-russo Abulfaz Etibei, primeiro presidente do Azerbaijão independente, derrotado por um golpe de junho de 1993. Alguns dias antes de assinar importantes contratos com as maiores petrolíferas anglo-saxãs, excelente conhecedor de engrenagens do sistema soviético, Heydar Aliyev, ex-general da KGB e antigo membro da direção do Partido Comunista, negociou em segredo com as petrolíferas russas para preparar o terreno de um acordo com Moscou. A Lukoil obteve 10% do consórcio Gunesh-Shirag Azeri. Leste e Oeste começam então a explorar jazidas da zona. De acordo com o censo realizado em 1989, a extinta União Soviética possui ao todo cerca de 280 milhões de habitantes. Esse número é colocado na terceira posição mundial de população, depois da China e da Índia. A Rússia concentrava cerca de 55% do total de população nas 15 repúblicas da União Soviética. Esse conjunto de repúblicas, porém, não era a população absoluta que surpreendia, mas sim as 120 nacionalidades existentes em seu interior. A heterogeneidade dessa população configurava um verdadeiro mosaico étnico nacional que resultou dos séculos de expansionismo territorial do Império Russo. Da desagregação das repúblicas soviéticas, a Rússia herdou não somente a maior parte da população absoluta, mas também uma enorme variedade de grupos étnicos. Nos tempos de União Soviética, cerca de 70% da população era de etnia eslava, da qual fazia parte os russos, os ucranianos e os bielorrussos. Os mais de 100 grupos étnicos e nacionais legalmente reconhecidos compõem os 30% restantes. Os grandes responsáveis pela longa e contínua expansão territorial que acabou construindo esse mosaico foram os eslavos, mais especificamente os russos. Após a dissolução da URSS e o estabelecimento da CEI, muitos problemas relativos ao caldeirão étnico permaneceram sem solução. A região mais tensa é o Cáucaso, conjunto montanhoso localizado ao sul da Rússia, entre os mares Cáspio e Negro. No fim de 2000, combatentes entre rebeldes e forças militares russas destruíram Grozny, a capital chechena. Cerca de 460 toneladas de bombas foram lançadas na cidade em apenas 2 dias. O enorme interesse russo pela região tem origem na grande quantidade de petróleo
e na presença de oleodutos que vivem do Azerbaijão e cortam a Chechênia. No Cáucaso não russo também há movimentos separatistas. A Armênia e Azerbaijão, por exemplo, disputam o enclave Nagorno-Karabakh, área pertencente ao Azerbaijão, porém com a maioria da população armênia. A Ucrânia tem um longo histórico de disputas, aproximação e absorção com a Rússia. Muitos identificam no território ucraniano o local de surgimento da etnia, que deu base à nacionalidade dos russos. Após a dissolução da URSS, a Ucrânia assinou aliança com a União Europeia e um alinhamento em relação à Rússia. Essa trajetória reflete uma divisão cultural e étnica existente dentro do país. A população dos territórios a oeste é majoritariamente católica e utiliza o idioma ucraniano. Já na porção mais leste, predomina a língua russa e a religião ortodoxa. A prolongada crise ucraniana começou em 21 de novembro de 2013, quando o então presidente Viktor Yanukovych suspendeu os preparativos para a aplicação de um acordo de associação com a União Europeia. Além do fator cultural, pesa também a dependência estratégica da Ucrânia em relação ao gás produzido na Rússia. Para os ucranianos, trata-se de uma fonte de energia indispensável para as atividades industriais e para o aquecimento. Além disso, alguns gasodutos que transportam gás russo exportado para a Europa atravessam o território ucraniano, o que torna esse território uma zona de interesse para a Rússia. Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило. У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Ну понятно же, что сука для себя местечко освобождает. Всякая власть от Бога. Пока Богу угодно, беспокоиться тебе. А вот угодно ему. Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена. Натика, полистайте. Ну, а если я не буду читать вот это? Тогда что? Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем. Люблю тебя. Я знаю. Не отстрелялись, у меня мишени поинтереснее. А из нынешних кого нет? Мало исторического зазора. Кто будет доказывать? Ты в Бога веришь? Где твой Бог милосердный?
На земле нет подобного ему.